o sonho, ele vai dizer de um momento onde vou ter uma experiência dada que pode ser usada para amealhar algo de positivo ou ser um momento em que me enlameio numa teia colante que reverbera no sono mesmo e vigília fora. Em sendo assim, eu posso descansar em dada noite de sono e acordar relativamente bem dormida, mas ter tido uma imiscuição em algum trabalho sombrio. E posso ter uma noite em que, ao acordar, ressinto de um cansaço, algum tipo de carga extra sobre mim, mas ter trabalhado faina dentro daquela noite em algo digno. Em Missionários da Luz, André Luiz vai dizer no capítulo No Plano dos Sonhos de duas situações distintas, sonadento, que ocorreu quando haveria uma preleção ministrada pelo instrutor Alexandre no astral, tanto para o preparo e o adestramento de diretiva no serviço para quem estava encarnado e seria conduzido via desdobramento para aquele local, quanto para o desencarnado que estava na lide de atendimento ao encarnado e que precisaria enriquecer e fermentar a possibilidade. E quando chegou o momento de aguardar aqueles que participariam dessa preleção, madrugada fora, foi pedido para dar carro ao trabalho devido ao horário de 2 horas da manhã, que, em correndo, o que seria explanado naquela noite terminaria às 4 horas da manhã. E perceberam que faltava apenas 2 companheiros, de um total de 300 que se candidataram a esse tipo de preparo. Efetivamente, em torno de uns 30 é que abraçou aquela ensancha e dentre esse grupo ocorria de um ou outro negativar a participação por algum imprevisto
e acabar prejudicando a assiduidade no que havia sido proposto. Quando perceberam que faltava o Vieira e o Marcondes, supuseram o ocorrido de um incidente e foram positivar a situação. Daí, eles deram curso ao caminho o qual André Luiz acompanhou até para o aprendizado que isso propiciaria a ele. E quando consideramos em torno de 30 que consegue esse comprometimento fervoroso, passa pela força de romper com uma teia colante, sombria, da baixa sensação, primeva, para assimilar e incorporar a lição. E mesmo entre esses, tinha um ou outro que acabava quebrando e lesando o compromisso que foi acordado, atendendo e sendo levado por sedução vulgar. E ocorre a participação fortuita de um ou outro que vem sinergizar o tentame. Quando demandaram a residência de Vieira, e puseram busca no que havia ocorrido com ele. Isso mostra que o trabalho no desdobramento do sono é algo que precisa ser conquistado com uma disposição devotada, operosa, persistente, fiel, que viabilize a minha participação naquela turma e de forma que isso venha a fazer parte de uma rotina de desdobramento que eu passe a ter, que permita um mínimo de falta e um máximo de presença. De preferência, não haver falta nas reuniões a qual eu já havia acordado que participaria para intensificar meu aprendizado. E vai passar por aquilo com o qual eu conecto na vigília. Se ao longo do dia eu coloco um filme de terror e me deixo enlamear por aquilo, naturalmente que entidade sofredora, interessada em me impressionar, me amedrontar, entranhar meu campo psíquico, vai se aproveitar daquele filme que propicia obsedação para interferir e emaranhar no meu sono. Um insignificante descuido, quando
caio na calúnia, na vingança, no sensualismo, que vai interferir na busca que vai acontecer quando eu desdobro, visto que ao sair do corpo físico para ir em direção a algo, vou ter a defesa enfraquecida pela condição em que estou de um certo anestesiamento por aquele sono fisiológico. E isso vai interferir na arraste que venha sofrer numa dada direção. E passa por essa via da relaxação, da imunidade própria, e aquele impulso que poderia estar sopitado e sob uma certa doma na vigília, vai extravasar e pulverizar em toda direção enquanto durmo, por não ter experimentado ao longo daquele dia, de forma verdadeiramente vivida e concreta, a minha educação espiritual e o meu burilamento moral, que é aquele esforço que eu impinjo para domar minha má inclinação, para vencer meu impulso inferior. E aí, ao dar aso para aquele sentimento de ciúme e falar algo para prejudicar alguém, vai ser um acrescentador dessa condição que vai atuar no meu domínio psíquico e vir a fluxo, mesmo que alguém não fique sabendo. Mas no domínio do meu pensamento, da minha emoção, o que ocorre vai me fazer dar aso para o que tenha plantado, porta dentro da alma. E aqui, inclusive, vai citar o caso de um desses dois que ainda não haviam chegado, quando faltava 5 minutos para a preleção iniciar no astral, ao qual eles haviam acordado a presença assídua, e para esse homem, Vieira, tinha passado por uma conversa descuidosa que ele havia derramado na janta
referente a um homem que já havia desencarnado e funcionou à guisa de chamamento desse desencarnado e, de forma leviana, elencou erro que esse espírito havia cometido, sem atinar a consequência que isso poderia trazer. Porque quando eu me coloco a entrar num palavrório ofensivo, seja o encarnado que vai receber a reminiscência e a impactação daquela onda eletromagnética da minha fala, seja um desencarnado que pode participar daquela conversa sem que eu perceba. E, desejoso de passar aquilo a limpo, de lavar aquela roupa suja, me procure noite adentro para acertar a conta comigo. E nesse caso em tela foi um descuido que ele traçou ao se deixar levar por aquele tipo e teor de fala que o enleou com esse desencarnado noite adentro num pesadelo. E foi feito uma intervenção de o acordar para que ele desatrelasse daquele peso, mas não seria possível retirar a queima-roupa àquela visita, que ele havia cimentado com a sua atitude horas antes na janta. Visto que, para aquele instante, a possibilidade seria o socorrimento que passa por o acordar. E for então para a outra residência do Marcondes, que estava enleado numa situação mais grave e delicada, mesmo aparentemente dormindo bem, o físico estava sob um descanso, numa colcha rendada, mas num relaxamento próprio do viciado do ópio, que está numa anestesiação perigosa, que mesmo propiciadora de um revaziamento aparente para o físico, pelo comprometimento que o espírito acontecia, ele poderia acordar dando acusação de que o corpo refez sua energia, mas sob um império de uma queda na área da sexualidade, em que 3 entidades femininas de galofeira e expressão estavam em volta dele e procuraram intervir na ação dos dois para que ele fosse desatrelado daquela situação. E vai ficando evidente a conduta do benfeitor ali junto de André Luiz,
o Sertório de não dar atenção para aquilo que elas falavam, visto que o atendimento ao sofrimento precisa da minha maternal vigilância ao invés de uma excessiva consideração. E para o André Luiz era irritativo aquilo que estava acontecendo, mas para Sertório não interferia na sua tranquilidade. E quando André Luiz quis falar algo para aquelas mulheres, no sentido de esclarecer, sob um ímpeto irado, onde ele não havia sido tomado por esse sentimento violento, mas estava sob um auspício de irritação. E caso ele iniciasse aquela tentativa de falar com elas, ele poderia ser tomado de vez pela ira. Foi quando foi contido por Sertório que o alerta para se conter, visto que um pentelésimo de uma conversação tendenciosa com a tentação provocadora da sombra pode me induzir a perder um século afora e, sem censura, questiona Marcondes qual conta que daria da situação que ele estava, ao qual pede desculpa, porque não sabe como isso foi acontecer com ele, e tem a retributiva de Sertório indisposto com cultivar a lamentação, então mostra a postura dele de concretude naquilo que precisa ser feito, aproveitando cada segundo, explica que ele, Marcondes, ainda conseguiria perceber que os dois ali eram leais e com os quais ele poderia contar. E mesmo sob novo impropério das mulheres, com frases e termos ridicularizadores, e sob uma nova lástima de Marcondes, que estava contrafeito com a situação, Sertório volta sem acordar o Marcondes. Daí explica que ele precisaria se demorar naquele tipo de sono enleado que ele estava tendo, para que no dia seguinte a lembrança que ele trouxesse daquela situação tivesse uma duração dia afora e fortificasse dele a repugnância, o desejo de se afastar do mal. E André Luiz estava sensibilizado com a situação e Sertório remata de forma segura, limpa, que ele deveria conservar o seu sentimento, a capacidade de desejar fazer algo na direção do outro, mas evitar e não se arriscar um sentimentalismo doentio excessivo. A assistência aconteceria no momento oportuno necessário, mas se os dois
Vieira e Marcondes havia algemados num cárcere daquele jaez que cada qual entrou, seria natural que adquirisse e edificasse alguma experiência proveitosa e útil a custo do próprio desapontamento e tristeza. E isso mostra como é delicado a experiência noite adentro, porque nós temos aquela noção que dormir bem é o corpo conseguir um relativo descanso e eu só abri o olho no dia seguinte com uma sensação de que tive uma reposição relativa da minha energia e que diz ainda de uma condição fisiológica de dormir, fazer sexo e comer, que nós precisamos suplantar para aquela condição psicológica onde o espírito ascende e tem a importância primacial. Com isso, a ideia de deitar numa cama para ter uma noite de sono passa pela minha higiene moral, pela análise do meu dia, por correr atrás daquilo que eu percebo que ficou por fazer, qual eu fiquei aquém, de consertar a queda que eu tenha desvalido. E da condição de estar num local de aprendizado e de trabalho operoso no bem. Que veja, não basta querer. É preciso que eu esteja construindo qualidade eterna, moral, pela uma conduta nobre, que gera um fruto indefectível, que passa pelo meu esforço, o meu suor, o meu sangue naquilo. Chico Xavier, ele iniciava o trabalho da psicografia quando retornava da lide diária, ali na fazenda onde ele trabalhava, como escriturário, e entrava noite adentro. Acontecia de madrugada adentro ele estar psicografando, quando ia dormir, passava poucas horas, já despertava para iniciar o novo dia de trabalho dele. E num olhar distante da situação, inferiremos que ele dormia mal, dormia pouco, e o corpo poderia se ressentir e ter alguma sobrecarga de poucas horas de sono e de atividade intensa que ele acontecia noite adentro. Mas ele estava envolvido numa atividade elevada. E mesmo que ele deitasse na cama para dormir horas seguidas e que o corpo pudesse refazer sua energia, importava que o seu espírito estivesse pronto para o que ele seria chamado. Porque no caso em tela desses dois homens que foram chamados, eles não puderam ir. Um foi acordado do pesadelo para poupá-lo do que ele estava vivendo, desdobramento afora. O outro permaneceu dormindo para que aquilo funcionasse à guisa de lição. Quando ele acordasse, de forma mais eminente, mas nenhum nem outro pôde acompanhar
o Sertório André Luiz até a região no astral da preleção. Caso o Vieira tivesse tido essa cautela de não cair na maledicência, com certeza, quando ele foi procurado para ser levado, ele estaria pronto. E, para Marcondes, passaria por rever a conduta que ele tinha com a promiscuidade, que passa por aquilo que eu me permito ver e me demorar. Uma das situações calamitosas que existem é a pornografia, que é algo da sombra, trevoso, que tem uma propalação ciclópica pela indústria que está por trás disso e o ganho que acontece a partir desse tipo de uso, e que infesta a mente de degeneração, desvirtuamento, que vai se fazer sentir noite adentro. E isso vale para aquilo que eu leio, que eu ouço, que eu assisto. Existe essa propalação e incentivo à leitura, até porque sabemos do benefício mesmo que isso acarreta, inclusive com comprovação científica, e estudo em torno disso, que leva efeito a importância de ler, mas há livro. Não vai adiantar eu pegar um livro desinstrutivo, degenerativo, para ler à guisa de treinar minha leitura e meu português, porque eu vou estar fazendo um desserviço para o meu espírito, que poderia pegar um livro que me encheria de coisas boas, queria me preparar para uma noite de sono menos comprometida, menos danosa, e me dá condição de aproveitar essas horas dormindo para algo produtivo. Que me auxiliasse no trabalho, no esforço do meu burilamento moral. E daquilo que incentiva o materialismo, que vai me insuflar a posse, ao ensimesmamento, a inveja, que são sentimentos que vão fazendo uma mistura dentro de mim, que fatalmente vai me fazer desperdiçar não só aquele momento da vigília, poderia ser aproveitado de forma feliz, como no sono, em que o desperdício do tempo e da oportunidade vai acontecendo, existe uma cota. Que na pauta que eu vou desperdiçando e menoscabando, vai acontecendo uma extinção daquele voo
de insanchas na minha direção. Por isso que ocorre esse alerta de cultivar a virtude, visto que quando eu durmo, o meu espírito procura se libertar da amarra, que é o corpo. E ao fazer isso, eu preciso ter uma leveza e um mote moral que permita a minha elevação. Em que o espírito, então, ele vai aproveitar que desfruta de uma maneira mais completa, massiva da sua faculdade nesse momento, e precisa ter um cabedal que o permita subir ao invés de descer. Com isso, se a experiência da minha moral for positiva, mesmo que eu acorde com comprometimento de descanso físico, o meu espírito vai estar robustecido. E isso é o que importa.